Olá pessoal, vamos então estudar o capítulo 6, equivalência lógica. Tá? Então, no capítulo passado a gente estudou implicação lógica e nesse a gente vai estudar equivalência. Tá? A implicação estava associada com quando nós tínhamos uma condicional, se P então Q, aqui seria uma seta, não uma seta dupla, né? Se P então Q só para a direita, fosse uma tautologia, né? A gente tinha um símbolo assim, só que sem a seta para o lado esquerdo. Agora a gente vai considerar o caso quando o P ser somente se Q for uma tautologia. Então a tabela verdade disso aqui vai dar sempre verdade. Aí a gente vai representar por essa forma aqui. P é logicamente equivalente a Q. Tá? A gente vai reparar que a implicação lógica é praticamente a mesma coisa que a igualdade. Tá? Então a gente vai intercambiar o sentido de equivalência lógica ou igualdade e dar no mesmo, tá? Então, para os nossos fins aqui as coisas são a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Vamos começar pela primeira aqui, que é uma das regras. A gente vai ter 10 regras também. Tá? Agora de equivalência. Regra da condicional. Se P então Q é equivalente logicamente a não P ou Q. O que a gente tem que fazer? Temos que a gente substituir esse símbolo aqui por um C e somente C. Tá? Aqui no caso eu não precisaria ter colocado parênteses aqui nem aqui, porque o C e somente C ele vem em último na prioridade para resolver, então daria o mesmo significado. Mas para deixar bem claro o que a gente está fazendo, eu resolvi colocar parênteses na esquerda e na direita. Sempre vai dar para colocar um parênteses na esquerda e na direita e o resultado vai dar sempre certo. Parênteses de mais não é o único problema, de menos é que é o problema. Tá? Então vamos lá, construímos a tabela verdade disso aqui. Né? E aí a gente verifica que... Eu vou construir essa daqui, né? Tem duas proposições simples, P e Q, vai ser 4 linhas, VV, FF, VF, VF. Construímos P maiúsculo, que é o lado da esquerda aqui, se P então Q, VF, VV, já estamos careca de saber. Vamos construir agora o lado direito, não P ou Q. Não P ou Q vai ficar não P é FF, VV, troca o sinal do P. E depois não P ou Q, a segunda ou a quarta coluna vai ficar VF, porque aqui, só aqui que tem FF, VV. Então vai dar VF, VV. Então a gente repara que a coluna Q maiúsculo e P maiúsculo são exatamente iguais, VF, VV. Logo, quando a gente for fazer equivalência lógica, quer dizer, for fazer o C somente C, o C somente C é verdadeiro somente quando elas forem iguais. VV, FF, VV, FF. Então, no caso, vai dar tudo verdadeiro. E aí a gente já encontra uma simplificação, que eu construí aqui embaixo a mesma tabela, só que sem colocar a última coluna. O que eu estou fazendo? Ó, a gente já sabe que o resultado aqui do C somente C vai dar uma tautologia, ou seja, vai dar tudo verdadeiro, quando as duas colunas forem iguais. Então, na prática, eu posso parar na construção das duas colunas e verificar se elas são iguais. Aqui eu circulei todas elas, tá? VF, VV, VF, VV. São colunas idênticas, portanto, vale equivalência lógica. Então, a gente para a argumentação nesse ponto. A gente economiza de construir uma coluna verdade. Tá? Segunda regra da dupla negação. P equivalente logicamente a não P. Vocês já reparam aqui que como uma equivalência lógica vale se o lado esquerdo é igual ao lado direito, é evidente que vai valer que o lado direito é igual ao lado esquerdo vai valer a mesma coisa. Se valer essa daqui, vai valer não P, equivalente logicamente a P. Dá para trocar a ordem delas. Tá? Isso que a gente chama de simetria. Tá? A simetria não valia na implicação lógica. Se P maiúsculo implica Q maiúsculo, não é verdade que Q maiúsculo implica P maiúsculo. Por exemplo, P e Q implica logicamente P, mas P não implica logicamente P e Q. A gente demonstrou isso na aula passada. Tá? Na equivalência lógica sempre vale. Se implica num sentido, implica no outro. Tá? Sempre vale isso. Então, essa daqui particularmente muito simples, talvez a mais coisa simples de todas, né? Que é a negação da negação da própria proposição. Equivalente à própria proposição. Tá? Se eu tenho
uma proposição que é verdadeira e falsa, a negação vai dar falso e verdadeiro, se eu negar de novo, verdadeiro e falso. Então vai dar o mesmo valor lógico quando eu faço dupla negação. Eu vou me adiantar um pouquinho aqui, tá? Vou me adiantar um pouquinho. Lá para diante que eu vou tratar da álgebra de Boolean, tá? Na álgebra de Boolean, o que a gente faz? Né? Lembrando, a gente substitui os conectivos por operações algébricas, então E vira vezes, ou vira mais, e a negação vira uma barra em cima. Então, o sentido daquela que eu coloquei lá em cima, só encontrar aqui, é esse aqui, ó, é o mesmo que isso aqui. Se eu fizer uma negação da negação, o resultado volta a ser o que eu tinha. Ou seja, se eu colocar uma barra e depois colocar uma barra em cima da barra, uma barra cancela com a outra barra e eu posso tirar essa barra. Tá? Quando está aplicado exatamente na mesma parte, barra, barra, substitui. Vocês percebem aqui que essa maneira de denotar é mais simples. É mais simples do que aquela coisa não P equivalente logicamente a P. Tá? Barra, barra, X é igual a X. Tá? Então, o que a gente vai fazer, algumas das proposições que a gente vai fazer, elas vão ser, das equivalências lógicas, vão se traduzir para a álgebra de Boolean. Tá? Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Bom, aqui nós temos agora o caso das condicionais. Tá? Então, aqui... eu esqueci de... Eu estava aqui, né? Então, uma das coisas que a gente tinha visto que a implicação lógica, ela era reflexiva, toda proposição implica ela mesma, a gente vai ter que toda proposição é equivalente a ela mesma, porque ela tem a mesma tabela verdade dela mesma. Ela é transitiva, a mesma coisa, era transitiva também a implicação lógica, porque o que a gente tinha era que se P implica Q e se Q implica R, então P implica R. Agora vai valer se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então P é equivalente a R. Bom, como é que a gente demonstra isso? P é equivalente a Q se P e Q têm a mesma coluna verdade. A mesma coluna na tabela verdade. Q e R são equivalentes, ela tem a mesma coluna, evidentemente que a primeira e a terceira vão ter que ter a mesma coluna. E por fim, ela é simétrica, que é o que não valia na implicação lógica. Se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P. Se a coluna de P é igual à coluna de Q, a coluna de Q é igual à coluna de P. É evidente, tá? Mas isso não vale na implicação lógica. Porque a implicação lógica é se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Tá? Isso não implica que se Q é verdadeiro, então P é verdadeiro. Não implica o sentido contrário. Tá? Então as duas que eu coloquei aqui, eu simplesmente reescrevi elas ao contrário, da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Tá? Aí a gente tem algumas implicações lógicas que são extremamente importantes, tá? Que é a questão que a gente tinha visto na aula, eu acredito que foram dos exercícios, né? Se P, então Q, se Q, então P, se não P, então não Q, se não Q, então não P. Tá? Eu reescrevi a tabela verdade que já estava lá na solução dos exercícios. Tá? O que a gente repara nessa tabela verdade é que a coluna de se P, então Q é VF, VV, que é a mesma coluna de se não Q, então não P. VF, VV. VF, VV, VF, VV. Já a coluna de se Q, então P, e se não P, então não Q, ela dá VV, FV, VV, FV. Então a gente repara que essa coluna é igual a essa e essa coluna é igual a essa. No capítulo anterior, a gente utilizou isso para demonstrar que isso implica nisso e isso implica nisso. Isso implica nisso e isso implica nisso. A gente teve quatro implicações. Porque se duas colunas são iguais, evidentemente quando uma delas é verdadeira, a outra passa a ser verdadeira. Então, se duas colunas são iguais, uma proposição implica a outra e a outra implica uma. Só que agora, como elas são iguais, eu podia ter deduzido mais do que eu deduzi na aula passada. Eu podia ter deduzido isso, que a primeira coluna, essa aqui, se P então Q, é equivalente logicamente a se não Q então não P. Tá? Eu não consigo marcar. São equivalentes. Tá? E a mesma coisa essa e essa. Aqui, né? A gente viu na aula passada o exercício, né? Que isso aqui era
direta e contrapositiva, por isso que a gente chama isso aqui de regra da contrapositiva. E essa aqui a gente chama de recíproca e inversa. Tá? Inversa. E é curioso que essas duas, aqui, a da contrapositiva e da recíproca, elas ainda assim são exatamente iguais em essência. Porque se eu pegar a contrapositiva, aí fazer um comentário aqui, né? O que acontece? Vamos voltar lá para o início. P equivalente logicamente a Q se P, P se somente se Q for uma tautologia. Tá? Lembrando que P e Q são expressões, né? São expressões. Tá? Ora, tendo uma tautologia, vale a regra da substituição. Se eu substituir as proposições simples envolvidas, P minúsculo, Q minúsculo, assim por diante, por quaisquer outras coisas, o resultado vai ser uma tautologia. Portanto, se eu substituir aqui também, eu vou ter uma nova equivalência lógica. Ou seja, a regra da substituição que a gente viu que valia para tautologias e valia para implicação lógica, vale também para equivalências lógicas. Então vamos lá onde a gente estava. Isso aqui, ó, é a regra da contrapositiva. Se P então Q é equivalente a se não Q então não P. Eu posso substituir aqui o P por Q e o Q por P. Fazer uma substituição dá para fazer por qualquer coisa. Então isso aqui vai ficar se Q então P, equivalente logicamente a se não P então não Q. Que dá exatamente a outra. Ou seja, o fato de que essa coluna é equivalente a essa e essa coluna é equivalente a essa, na verdade, em essência, é exatamente a mesma coisa. Tá? Eu tenho o mesmo significado. Eu tenho uma regra só que é contrapositiva, que já implica a regra que é recíproca é equivalente à inversa. Tá? Por isso que não aparece uma regra nova para recíproca nas regras que a gente vai ver. Só precisa da contrapositiva. Tá? Bom, um outro ponto que nós temos. A gente viu uma analogia, vamos relembrar, entre a implicação lógica e o maior igual. Todo número é maior ou igual a ele mesmo, reflexividade. Se P é maior ou igual a Q e Q é maior ou igual a R, então P é maior ou igual a R, ou seja, transitividade. Isso varia no símbolo de maior ou igual. Agora, a gente viu que o símbolo de igualdade, o símbolo de equivalência, ele se traduz pelo símbolo de igualdade. Ela é reflexiva, ó, isso é igualdade para números reais. Vamos trabalhar de números reais, né? Todo número é igual a si mesmo. Se P é igual a Q, então Q é igual a R. Se P é igual a Q, então Q é igual a P. Ou seja, vale a reflexividade, tá? Isso não vale para o símbolo de número igual. E se P é igual a Q e Q é igual a R, então P é igual a R. Né? Então, essa aqui é a transitividade da igualdade. Tá? Agora vai ter uma regra que conecta tanto a implicação quanto a equivalência da mesma forma que tem uma conexão entre o igual e o maior igual. Essa conexão não é tão clara assim para os alunos em geral, mas é muito importante, tá? Para quem faz matemática e demonstra as coisas. E é basicamente o seguinte: P igual a Q... Não, vamos fazer assim. Se P for maior ou igual a Q, o que significa? Que na reta real o P está à direita ou é igual, ou está em cima do Q. E se eu disser que Q é maior ou igual a P, significa que Q está à direita ou em cima do P, eu deduzo que os dois números têm que ser iguais. Mais ou menos assim, se os dois números estão à direita ou são iguais ao outro, os dois números vão ter que ser iguais. Logo, P maior ou igual a Q e Q maior ou igual a P implica que P é igual a Q. E da mesma forma, aqui um caso vai parecer bem estranho para vocês, mas se dois números são iguais, então cada um deles é maior ou igual ao outro. Tá? O que acontece é que a tradução para o nosso símbolo aqui de implicação e equivalência, ela funciona perfeitamente. Ó. Se a gente tem uma equivalência, P sem somente CQ, vale as duas implicações nos dois sentidos. P implica Q e Q implica P, logicamente. E a mesma coisa, se vale as duas implicações, se P implica Q e Q implica P, então vale a equivalência. Tá? Uma coisa importante vocês notarem é que a gente tem o símbolo para a direita e para a esquerda, o símbolo para a direita, mas a gente não tem um símbolo para a esquerda, uma seta para a esquerda. Então, em vez de representar P e Q com uma seta para a esquerda, a gente inverte Q e P numa seta sempre para a direita. Sempre para a direita a seta. Tá? O símbolo de maior igual, a gente tem o símbolo de menor igual. Mas para implicação lógica, a gente não
costumam utilizar um símbolo de uma implicação no sentido contrário. Eu nunca vi isso, pelo menos. Talvez alguém faça, mas daí é problema fazer, tá? Bom, então aqui, vamos voltar de novo para o mesmo exemplo. Estou reciclando o exemplo, fazendo a mesma coisa, tá? E fazendo novas aplicações. A gente tinha demonstrado na aula passada que isso aqui implicava nisso e isso implicava nisso, certo? Então a gente pode combinar essas duas implicações, vamos ver o que eu coloquei aqui. Se P então Q implica logicamente se não Q então não P, e se não Q então não P implica logicamente se P então Q. Isso aqui a gente viu na aula passada. Bom, a gente tem que P maiúsculo implica Q maiúsculo e Q maiúsculo implica P maiúsculo. Então dessas duas aqui, se a gente soubesse só isso aqui e não tivesse construído a tabela verdade, a gente já deduz que uma é equivalente à outra automaticamente. Tá? Aqui nós temos outras regras, tá? Que é a idempotência, P e P equivalente, P ou P equivalente a P e P equivalente a P. Isso aqui não existe nos números reais. Tá? Nos números reais o significado disso. Tá? Eu vou lá para onde eu coloquei o significado. O significado disso aqui, se eu aplicar a operação nela mesma, x vezes x, ou seja, x ao quadrado, vai dar igual a x. Isso não vale nos números reais, que x ao quadrado é igual a x. Ou x mais x é igual a x. Tá? Isso aqui não vale nos números reais. E idempotência só vale na álgebra de Boole. Vamos lá, a outra. Comutatividade. Se P ou Q, P ou Q equivalente a Q ou P, e P e Q equivalente a Q e P. Estou trocando a ordem. P por Q, Q por P. Vamos lá para baixo. A gente tem, na tradução da álgebra de Boole, x vezes y igual a y vezes x, x mais y igual a y vezes x. Comutatividade, vocês identificam. Isso aqui é imediato. Tá? Então a tradução é imediata. A gente vê a relação dos números reais é imediata. A outra, a associatividade. Se eu tiver símbolos repetidos, P, I, Q e R, P, I, Q e R. Tá? Só colocando parênteses. Ou com ou. Tá? Então a gente tem a regra da associatividade, que vai ser, a tradução aqui fica assim. X vezes y vezes x é igual a x vezes y vezes z. Eu acho que eu disse x e x, né? X mais y mais z, x mais y mais z. Tá? Esse é o significado. São regras bem formais, assim, são muito importantes, tá? Vai ter uma outra regra que conecta o e e o ou. Quando tem um parênteses, o e e o ou. Essa daqui vocês estão acostumados aos números reais. X vezes y mais z, vocês fazem aquela regra do chuveirinho. X multiplica y e x multiplica z. Então fica x vezes y mais x vezes z. Se vocês construírem a tabela verdade dessa expressão aqui, vocês vão ver que o lado esquerdo e o direito são iguais. Vale a mesma propriedade. Só que a gente consegue fazer essa mesma propriedade trocando o papel do mais e do vezes. Uma soma com um parênteses, no caso, y vezes z, eu posso pegar essa soma e distribuir na multiplicação. Vai ficar x mais y vezes x mais z. Não existe uma coisa dessas aqui nos números reais. Tá? Uma distributividade da soma em relação à multiplicação. Não existe. Só da multiplicação em relação à soma. Tá? Essas regras aqui, elas também podem ser compreendidas com a multiplicação e a soma à direita. Eu coloquei aqui na nota de rodapé, à direita. Tá? Vocês também podem representar que eu não coloquei ponto vezes. Eu coloquei só o z. Tá? Ponto z. Eu tirei os pontos. Dá o mesmo, tá? Quando vocês estiverem fazendo e não gerar confusão, xy é a mesma coisa que x vezes y. Não precisa escrever o ponto. Tá? Eu estou escrevendo para ficar bem claro que tem uma operação de e aqui. Bom, onde é que a gente estava? Tem as demonstrações. E a última coisa que eu falei aqui é com relação a isso aqui. Né? Quando tem, por exemplo, P e Q e R, P e Q e R, tanto faz a associação que eu faço. Se eu faço primeiro essa conta aqui ou primeiro essa conta aqui. Então, na prática, quando a gente tem isso aqui, a gente representa assim, ó, P e Q e R, não coloca os parênteses, tá? Porque tanto faz a ordem que a gente fizer a conta, tá? E quando a gente faz a tabela verdade de P e Q e R,
tá? No caso aqui vai dar igual. A gente repara que ela só é verdadeira quando as três são verdadeiras. Então a gente pode até economizar o trabalho numa tabela verdade. Eu não fiz isso até agora, mas a gente pode fazer. PQIR ou PIQIR vai ser verdadeiro só quando todas forem verdadeiras. Vale uma coisa análoga para o OU. Só é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira. Então dá para fazer as contas conjuntas. Não precisa construir P e Q, depois P e QIR. Faz uma, tem PQR, P e QIR, constrói uma coluna só e já resolve. Tá? Porque a operação do E repetida e do OU repetida é bem simples de fazer. Tá? Bom, a última parte que eu já comentei, que é essa questão de trocar, né, o E e o OU, fazendo a álgebra de Boole, fazer o vezes e o mais. Tá? Então eu dou um exemplo aqui, eu não vou falar isso agora, vocês podem ler. Mas as regras são as regras, né? Por exemplo, x mais 1 ao quadrado, vou expandindo, vou levando, fazendo x, faz o chuveirinho e tal. Eu obtenho x mais 1 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa é a demonstração da regra. Tá? Um produto notável. Então aqui vocês estão utilizando várias regras para fazer isso. Aqui é totalmente automático para vocês. Vocês nem pensam que tem essas regras. Distributividade, associatividade e tudo mais. Tá? Elemento neutro. Eu não coloquei tudo aqui, mas basicamente vocês têm regras aqui que vocês já sabem fazer de cor, assim, imediato, automático, mas que vocês não dão nomes, tá? Só que a gente vai ter que pensar sobre essas regras, porque na lógica não é uma coisa não funciona assim, né? Sai fazendo conta e não pensa nem o que estou fazendo. A gente tem que refletir sobre o que a gente está fazendo, tá? Então, um caso que eu coloquei aqui, para exemplificar, tá? É o caso da negação que envolve o E e o OU com parênteses, tá? Então, negação de P e Q é equivalente a negação de P ou negação de Q. E a negação de P ou Q é equivalente à negação de P e a negação de Q. Ou seja, o símbolo da negação num parênteses com E ou com OU se distribui, tá? Tem um chuveirinho, a negação atinge o P e o Q, só que o símbolo do E se transforma no OU e o símbolo do OU se transforma no E. Então, inclusive um aluno tinha me perguntado, e sabe por que não pode fazer não P e não Q? Porque o correto a fazer, que chama regra de De Morgan matemático, tem esse D na frente, assim mesmo, é uma coisa da língua francesa. Então, a negação no fim de um parênteses faz com que o E vire OU ou vire E. Isso aqui se chama de regra de De Morgan. Tá? Vocês vão fazer a construção da tabela verdade para verificar que dá isso, tá? Na álgebra de Boole funciona assim. Quando vocês colocam uma barra com vezes, tá? A tentação é distribuir a barra no vezes, mas vocês têm que distribuir a barra, fazer a negação atingir o P e o Q, trocando vezes por um mais e... eu errei aqui. E aqui era para ser um mais por vezes. Se fosse... não equivalente. Não, é a mesma coisa. Eu só estou trocando o papel de P e Q por XY. Tá certo isso aqui. Então, a negação com o vezes virou uma negação dos dois com mais. É a mesma coisa, a mesma regra, só que é na álgebra de Boole. Então, vocês vão ter aqui, ó, que eu coloquei as regras. Regra de x mais y. X mais y vira barra x vezes barra y, e a barra com o vezes vira barra com mais. É a regra de De Morgan. Tá? Lá adiante, eu coloquei todas as regras de equivalência. São 10 também, o nome delas e tudo mais. Porque a gente vai começar a utilizar essas regras na próxima área, tá? Mas basicamente é isso para essa área.